Bem-vindos todos que estão aqui nos acompanhando. Nós estamos quase chegando na lua cheia do mês de Adar e durante a meditação algumas palavras-chave sempre aparecem. E o primeiro ponto, já que a gente está chegando perto da lua cheia, a gente sabe que a lua cheia é o momento de manifestação do maior potencial. E existe um preceito que diz que no mês de Adar eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser alegre. Será que a gente consegue alcançar esse sentir? E o que vai determinar muito essa possibilidade, porque a gente está aqui, quem estuda Cabala quer sempre chegar no fundamento. O que verdadeiramente determina essa possibilidade, a nossa mente lógica pode até dizer: ah, eu só vou poder ser feliz quando eu tiver bem no meu trabalho, que a minha família está bem assistida, eu não vou ter preocupações financeiras, estou bem de saúde. Eu falei nessa ordem, mas tanto faz a ordem, mas são normalmente esses itens que a nossa lógica coloca, e por isso a gente sempre fica pensando, ah, um dia eu vou ser feliz mais para frente. E é difícil a gente pensar não ser em raros momentos de extrema alegria, mas que eles passam, infelizmente, a gente sempre fica com um sentimento dentro do nosso ser que não dá espaço para essa alegria poder existir em todos os momentos. Mas o que eu estou querendo dizer, o que impede dessa alegria estar em todos os momentos não é a falta de um desses quatro itens que eu falei: saúde, família, trabalho. Não é isso. O que impede a alegria de estar presente é a nossa consciência. Porque a nossa consciência não aceita que ela pode ser feliz. Porque a nossa consciência, durante toda uma vida, foi alimentada com um mindset que, de certa forma, tirou de nós o comando da nossa vida, tirou de nós o reconhecimento desse potencial maravilhoso que nós temos, tirou de nós a certeza de que o nosso Criador nos criou para ser felizes. E nós fomos criados para ser felizes. A gente não foi criado para sofrer. Por quê? Se a gente pensa em monoteísmo, se a gente pensa num único Deus, o conceito de Deus que a gente tem direto e reto trabalhado nele, eu pergunto para vocês: nós a cada dia podemos ser novos seres. Cada dia é um novo ciclo, uma nova oportunidade. Eu posso hoje ser essa pessoa que vocês estão vendo, amanhã eu posso ser uma pessoa diferente. Agora, será que Deus um dia é de um jeito e de outro dia é de outro jeito? Se ele é a representação do todo, da totalidade, do infinito, será que Deus pode um dia ser X e outro dia ser diferente? Deus não é sempre Deus. Deus não é o mesmo Deus de ontem e o de amanhã, a não ser que alguém aqui ache que pode ser que Deus mude. A essência de Deus muda? A essência de Deus não é o compartilhar? A gente não. Então, se a essência de Deus nunca muda, por que é que, agora que eu vou entrar no ponto que vai ser o condutor do encontro de hoje? Se Deus não muda, por que é que existe o assunto do sacrifício? Por que eu preciso fazer um sacrifício? Por que é que no templo sagrado era necessário fazer um sacrifício? Nós hoje vamos começar a trabalhar na primeira porção desse livro, que se chama Vaikra, e que foi traduzido como Levítico
porque é um livro que fala sobre o trabalho, sobre todas as leis que conduzem o sumo sacerdote fazendo todo tipo de serviço, de oferenda dentro do Mishkan e dentro do templo sagrado. Se Deus é único, por que é que nessa porção, e a gente sabe que toda porção começa, a primeira palavra já conduz à essência daquilo que é a mensagem para nós. E a primeira palavra é e chamou Moisés. Quer dizer, e o Criador chamou Moisés. E eu posso daqui a pouco, já já, até fazer a leitura desse primeiro versículo, e a gente vai pensar já de novo, coisa que a gente sempre fala, é uma pena quando a tradução é feita de acordo com a vontade do tradutor, e ao invés de chamar e chamou, ele achou que estava melhor falar Levítico. Tá bom, tá bom. Mas a gente, pelo menos, tem acesso a entender que o significado correto é e chamou. O que significa Levítico? As leis, é um livro sobre leis. Eles até, este livro em especial, ele até é chamado de a Torá dos Kohanim, quer dizer, aquele que presta o serviço é como se fosse ali o manual da conduta dos Kohanim. Vamos fazer um retorno. Por que que a gente está aqui agora? Por que que a gente larga várias situações, atividades que a gente poderia estar executando e a gente se coloca aqui num momento em que a gente quer escutar palavras que vão fazer coisas acontecerem e talvez nos conduzirem. Por quê? No primeiro livro da Torá, no primeiro livro, Bereshit, ali se passou uma história, uma saga de uma família. Essa história, essa saga de uma família, quando eu pego aquela leitura e leio só o sentido literal, parece que eu só quero entender quem casou com quem passou a perna em quem enganou o outro. Na realidade, o que mais aparece justamente é quem enganou quem. Mas, quando a gente está fazendo aquela leitura, o que está acontecendo dentro do nosso ser? A cada novo ciclo de leitura da Torá, não é simplesmente um ciclo de leitura, é um ciclo de realização de parte do nosso tikkun. O que quer dizer isso? O nosso tikkun é a nossa correção. O nosso tikkun é o propósito da nossa existência aqui. Porque se a nossa realidade já fosse perfeita, igual ao nosso Criador, a gente não teria o que fazer aqui. A nossa realidade não é perfeita, porque alguém tem que tornar ela mais perfeita. E essa oportunidade de interferir, colaborar e tornar mais perfeita é o propósito da nossa existência. Durante a leitura do Gênesis, cada um de nós pôde, dentro dessa procura de fazer essa purificação, ele acendeu cada uma das esferas da árvore da vida. O Criador, ele está onde? Ele está lá fora, ou ele está aqui dentro, ou ele está em todo lugar. Onde está o Criador? Em todo lugar? Então, se ele está em todo lugar, ele está aqui, ele está aí e ele está em tudo, correto? Sim. Sendo assim, o que é cada esfera? Cada sefirot é uma característica do Criador, que não está lá fora.
Porque se eu sou representação dele, cada uma dessas características fazem parte do meu ser. Quanto mais eu estiver vibrando cada uma dessas características dentro do meu próprio ser, mais proximidade eu vou conseguir alcançar nessa vibração desse ser divino, meu Pai. Isso é claro. Quanto mais, então, por que que eu escuto a história de Abraão e da Sara? E a gente fala misericórdia, o compartilhar. Porque eu vou estudar aquela história, para entender aquela história, para fazer com que a misericórdia, o compartilhar, se estabeleça dentro do meu ser. Isaac e Rebeca, Sefirá de Gevurá, disciplina. Por que que eu vou escutar a história do Isaac, a amarração de Isaac? Porque eu vou entender, a partir dessa história, que Gevurá vai se estabelecer dentro do meu ser. De que forma eu conseguiria fazer isso acontecer? Eu poderia ficar andando pela vida levando cabeçada de um lado para o outro até aprender. Mas eu tenho algo que acelera um processo, eu consigo acelerar o meu processo de transformação e de correção lá no primeiro livro, estabelecendo todas essas sefirot, a prosperidade, a ligação, Yosef Hatzadik, cada uma delas está ligada a uma situação que precisa estar incorporada dentro do meu ser. Às vezes, algumas pessoas têm mais facilidade em uma área, têm menos facilidade em outra área. Mas não quer dizer que alguma coisa dessas eu pulo. Eu não posso pular nenhuma delas. Quando a gente entrou no Êxodo, que foi o último livro que a gente estava lendo, depois que eu estabeleci esses conceitos de formação, eu vou sair de uma situação de escravidão que eu ainda sou, porque eu ainda não tenho de forma natural essas características saindo do meu ser automaticamente como se eu fosse um ser divino. Eu preciso estudar para conseguir incorporar. Eu preciso me esforçar para ter misericórdia. Eu preciso me esforçar para ter disciplina. Eu preciso me esforçar para ter perseverança. Eu preciso me esforçar para reconhecer o sagrado. Eu preciso fazer um trabalho muito intenso para eu encontrar prosperidade. Então, a cada ano, eu vou agregar mais esforço, mais esforço, mais esforço. E quando eu entro no Êxodo, na leitura do segundo livro da Torá, então é como se o primeiro livro, Bereshit, fosse a semente. Representa Keter. O segundo livro está falando sobre a sabedoria. Está falando de eu sair dos conceitos que eu não penso, porque eles já estão tão incorporados que eu já não ligo mais para eles. E eu vou usar de uma sabedoria para eu encontrar a minha liberdade. Então, lá na primeira porção do Êxodo, Shmot, nós todos éramos escravos. Vai aparecer uma pessoa que vai ser Moisés, que vai encontrar formas de ampliar caminhos e eu vou seguir e me libertar. A primeira porção. O que que aconteceu na última porção Pecudei? Em Pecudei, todos nós viramos os maiores magos, porque durante todo o livro de nomes, Shmot, nós trabalhamos essa nossa relação com o Criador e aqui os conceitos de entender que a liberdade só é alcançada quando eu aceito dentro do meu ser, primeiro, que eu sou responsável por absolutamente
tudo que acontecer em volta do meu ser. Se eu estou aqui agora com essas pessoas enfrentando a situação X, a situação Y, a única pessoa que provocou absolutamente tudo que está sendo manifestado na vida sou eu. E ponto. Então, primeiro, responsabilidade. Segundo, eu preciso ser criativo. O que é ser criativo? É ir além de um padrão. Eu preciso ter um insight que vai fazer eu sair fora daquilo que eu estou acostumado. Porque se eu ficar só naquilo que eu conheço, sem o novo, qual é a liberdade? Eu continuo escravo. Então, sempre fazendo a mesma então. Então, responsabilidade, criatividade e a partir daí eu percebo que essa liberdade, esse templo sagrado, bem-vinda. Essa liberdade, esse templo sagrado, nos prepara para chegar agora nessa porção, nesse livro que representa a dimensão de Binah. E o que é a dimensão de Binah? É o próprio paraíso. Se tudo que nós estamos fazendo com essas leituras é um trabalho espiritual, e esse é o livro que fala do trabalho do sumo sacerdote no templo sagrado, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o estudo do trabalho espiritual lá no paraíso. E a primeira porção de todos os livros representa a semente de tudo que eu vou estudar naquele livro. Então, é como se fosse a síntese da síntese da síntese. É a semente, é a essência. E ela começa com essa palavra Vaikra, que é o chamado. Aliás, é e chamou. Estranho começar com e, né? Muito estranho começar com essa palavra e. E logo a palavra e a palavra sacrifício, que quer dizer korban. Eu vou ler o primeiro versículo. E chamou a Moisés e falou-lhe o Eterno da tenda da união, perdão, da tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno, de quadrúpede do gado e do rebanho fareis vosso sacrifício. Aí ele continua: se o seu sacrifício for oferta de elevação, olá, é um tipo de sacrifício. Corban, olá. E ele começa a explicar como é que tem que ser de gado, macho sem defeito, oferecerá, etc, etc. Só que o fato é que quando a gente olha para a Torá e a gente vê que essa palavra e é uma letra Aleph. E essa letra Aleph, ela é bem pequenininha. E a gente sabe que toda a Torá é escrita da mesma forma desde sempre. E essas letras, quando elas se apresentam num tamanho diferente do tamanho normal, é porque aqui é um motivo para a gente prestar atenção, porque aqui tem alguma coisa diretamente relacionada ao. E veja bem, é a primeira letra do livro, uma letra Aleph pequenininha. É o E, chamou. O chamado a Moisés. A gente já sabe que Moisés representa parte do nosso ser. O chamado a Moisés é o nosso chamado. É o chamado a esse ser que alcançou as dimensões absolutas. Isso falando
com um olhar elevado espiritual. Mas em que situação do tempo linear nós estamos aqui dentro da história? Já passou um ano da saída do Egito e o primeiro dia de Nissan seria o dia da inauguração do templo sagrado. Então, qual é o primeiro dia de Nissan? Alguém sabe? É o primeiro dia do ano novo astrológico. Nós estamos aqui no mês de Peixes, nós vamos ter a lua nova, perdão, a lua cheia no sábado e a festa de Purim. E dali a 15 dias vai começar a semente do novo ano. Na semente do novo ano ia ser inaugurado o tabernáculo. E por que a semente do novo ano? Porque a semente do novo ano vai ser justamente a semente da semente da semente. Porque é a semente de toda a semente. Moisés não fez isso ao acaso, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele queria começar bem. Está muito claro nos nossos olhos a consciência da vítima ou a consciência daquele que quer se aproximar. A aproximação. Ou eu busco uma aproximação de um Deus que é puro amor, ou eu vou ficar na consciência da vítima, do sacrifício e da punição. Eu agradeço que você falou essa palavra. E o mundo vai continuar assim, nas guerras. Por quê? Nessa consciência, eu sempre vou esperar que alguém venha resolver e limpar toda a sujeira do mundo na minha frente, porque eu não acho que eu sou capaz. Esse é um ponto bem, uma situação bem. E aí, como é que eu posso? Bom, agora, Shabbat, vamos falar agora uma coisa que agora que eu estou olhando aqui o relógio, consciência da vítima foi bem trabalhada? Tá. A gente não quer mais ser vítima. Não queremos. Não queremos. Nós vamos ter a festa de Purim no próximo sábado. Vamos lembrar que a gente fantasia, a gente coloca a máscara. Vamos lembrar que nós estamos no mês de Peixes, influência de Júpiter e de Netuno. Júpiter, a expansão interna, Netuno, num sentido mais global, por assim dizer. O que que a rainha Esther conseguiu fazer? Todos iam ser destruídos. Ela colocou todos juntos, lutando em meditação, em colaboração, para fazer com que alguma coisa acontecesse. E aconteceu. O rei Assuero vai ver que realmente estava existindo uma situação que não estava certa. E aquele decreto do mal que ia sobre eles, sobre o povo hebreu, foi em cima de Haman, que seria a pessoa do mal. Então, de repente, o destino que ia destruir tudo foi para aquele que estava acusando tudo. Então, a vitória ou a destruição? O que que aconteceu para fazer essa virada? Todos saíram fora da consciência de vítima e todos perceberam como eles tinham a força, eles se entregaram. Que bom se a gente chegasse nesse ponto. Mas e por que não? Esse é o Que bom ponto. que a gente está chegando. Que bom que a gente está chegando. Por que é que a fantasia? Vamos lembrar exatamente isso que a gente falou. Às vezes eu acho que as pessoas vão me achar louca. Assim. Não, mas é ótimo. A sanidade, isso eu sempre falo. O Rabino, a força da sanidade é as pessoas olharem para você e acharem que você é louca. Essa é a força da sanidade. Porque se a gente tiver que estar dentro daquele conceito, eu quero estar fora. E aí a máscara, a fantasia. Nós estamos fantasiados.
Quando a gente sai da... Porque nós estamos fantasiados de vítima. Nós somos seres divinos, com todo o poder nas nossas mãos. Nós temos um oponente que nos convenceu que a gente é nada e que a gente não pode nada, que alguém lá fora vai resolver tudo. Tirou a nossa responsabilidade, tirou a nossa crença de que a luz não muda e ela está sempre presente. Porque no momento que eu acredito nisso, lei de causa e efeito, eu vou pensar 10 vezes antes de enganar o outro que está na minha frente. Porque eu sei que uma hora vem a conta. Quem é prejudicado o outro, muito mais eu. Eu não posso fazer para o outro o que eu não quero que façam para mim. Jesus! Era só isso que ele estava falando. Só isso. Então, a Rainha Esther conseguiu mudar essa consciência. Então, tirar a máscara é tirar essa consciência desse animal que a gente quer colocar lá no altar, que a gente quer sacrificar lá no altar, porque qual é a verdadeira função do sacerdote? Reestabelecer a esperança. O sacerdote traz de volta aquela sensação de que a vitória vai acontecer. O verdadeiro sacerdote consegue restabelecer a paz e o shalom, por quê? Porque ele traz de volta a esperança. Ele está fazendo um processo de purificação e ele está trazendo para aquela pessoa que vai lá levar o sacrifício, que está entregando o animal, e ele vai dizer para aquela pessoa: você está restabelecendo o equilíbrio através do processo de arrependimento techuvá. Então, vocês olham como todas essas variáveis constroem um sistema que está longe de ser uma punição. Isso é o principal para a gente levar nas próximas semanas, mesmo porque daqui a 3 semanas, na realidade, quase daqui a um mês, nós vamos começar, nós vamos estar em Pêssar, nós vamos sair vencer para vencer o anjo da morte. Todos os livros nos prepararam para exatamente esse momento. E é isso que a gente quer: sair firmes como sumos sacerdotes, com muitos templos sagrados, em que nós podemos comandar a luz para estar presente. E é isso. Esse final de semana eu vou estar lá em Carrancas junto com o Rabino. Nós vamos acender as velas da Shabat juntos. Eu vou falar para vocês acompanharem no Instagram uma meditação para já começar a fazer. Acho que provavelmente amanhã essa meditação já vai estar lá. Eu agradeço a presença de vocês. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre Purim, sobre essas porções, sobre o mês de Adar, várias playlists aqui no canal do YouTube e a gente segue juntos para mudar não só. Tudo tem que começar na nossa consciência, para mudar a nossa consciência, e a partir da mudança da nossa consciência e das nossas ações, o mundo, o caos que a gente quer iluminar, e a gente pode iluminar o caos que está do nosso lado, injetando a luz da certeza. Shalom, obrigada. Obrigada.